Graças a Deus, possamos realmente adorar e louvar a esse nosso Deus. Queria convidar você a abrir no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento. Convido você a abrir e ligar sua Bíblia lá, Neemias capítulo 1, verso de 2 a 4. Amém? Queria convidar você a orar mais uma vez. Fechar seus olhos. Ó Deus, eu quero louvar o Senhor por esse momento em que vamos ler e ouvir a Tua palavra. Fale conosco, manifeste a Tua vontade, pois estamos aqui, Senhor, para agradar ao Senhor que é único e digno de nosso louvor. Assim que agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para baixar o meu microfone aqui. Está dando eco. Na transmissão acredito que não, mas aqui está. Neemias 1, verso 2 a 4. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo, e quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse tema da mensagem, o que precisamos ser nos tempos difíceis, me veio à mente observando o movimento religioso no Brasil nos últimos tempos. Um movimento meio estranho, um movimento meio fora de nexo e fora até mesmo da própria palavra, onde a gente vê pessoas, lutando por seus próprios desejos, seus próprios benefícios, e a gente olha para o nosso Brasil assim de uma forma meio estranha, por ser um país considerado um país cristão. E a gente pensa que o cristianismo, e quando a gente fala em cristianismo, a gente não fala só de igreja evangélica. Parece que está crescendo, mas a impressão que eu tenho é que está inchando, está tendo um inchaço nas igrejas. E é só a gente pensar que, por exemplo, o Brasil é considerado um país com cerca de 22% de evangélicos. E isso dá aí um pouco mais de 42 milhões desses brasileiros. É muita gente. Mas é um número preocupante. Se você nunca se preocupou, então eu convido a você a se preocupar agora. E antes até de continuar, já quero frisar aqui, já que principalmente é gravado, né, que não torço para partido político nenhum. Tá? Muito mal torço para time de futebol. Muito mal. Que eu nem sei se ganhou hoje. Alguém falou lá atrás que perdeu, para ver como é que eu sei das situações. Mas é um país onde o número de ansiolíticos ou consumo de ansiolíticos cresce assustadoramente. É um dos países que mais se consome antidepressivos e ansiolíticos. A quantidade enorme de pessoas infelizes, a violência que aumenta assim assustadoramente. E eu não estou dizendo que depressão é falta de Deus, tá? Muito pelo contrário. Depressão é uma doença, ela tem tratamento,
E não é falta de Deus. Mas quando eu penso nas ansiedades que tomam o nosso coração, a nossa vida, e ansiedades estas que, se a gente se apegar realmente com o Senhor, elas são diminuídas. Como eu disse, a depressão ela pode vir sim, é uma doença como o problema de visão em que a gente precisa usar óculos. Mas quando eu olho um país que teria tudo para ser um pouco diferente, já que ele tem um número relevante de cristãos, mas a violência aumentando, o número de feminicídio, dessa pandemia, e de violência familiar, tanto com cônjuge quanto com crianças, aumentando assim assustadoramente. E aí a gente fica pensando esse número, esses 42 milhões de brasileiros cristãos, qual a diferença que está sendo feita na nossa sociedade. E como se não bastasse ainda o absurdo, agora a chegada da pandemia, e a gente está vivendo essas consequências ainda, e ainda vamos viver por um tempo, o aumento de pessoas tendo necessidades básicas, de alimento, de roupa, coisas básicas, pessoas vivendo realmente na linha da miséria. Essa semana eu li algo no Instagram da prefeitura que assim eu achei desagradável o comentário de uma pessoa, onde tinha uma campanha de agasalhos, roupas de frio, para ajudar as pessoas em situação de rua, e alguém colocou assim, vamos pensar em mais vacinas para os empregos voltarem, para essas pessoas poderem sair das ruas, porque muitos foram para a rua justamente porque perderam o emprego, não tem como se sustentar. E alguém escreveu embaixo da frase, do comentário dessa pessoa, sobre a vacinação, sobre a melhora de trabalho para essas pessoas, e colocou assim, ô fulana, quem está em situação de rua é vagabundo, não quer trabalhar. E eu pensei, será que ele sabe, já conversou com alguém numa situação de rua? Será que ele já viveu? Eu espero que não. E esse número, ele aumentou assustadoramente agora com a pandemia. E isso, irmão, só vai piorando. Aí eu penso nas questões sociais como igreja, já que nosso país tem 42 milhões de cristãos evangélicos. E cristãos católicos também. O número é muito grande. Por que ainda temos miséria? Por que ainda temos pessoas necessitadas? Mas, pastor, o senhor tem que pensar que cada um tem o seu trabalho, não dá. Mas aí eu leio Atos 2, quando lá diz que a igreja caía na graça da comunidade justamente porque não tinha nenhum necessitado entre eles. E eu não estou falando de Igreja Batista da Graça, porque a gente já tem feito um movimento muito grande para o tamanho da nossa comunidade. Eu penso no geral, porque, irmãos, a gente começa a olhar algumas lideranças que estão na mídia, no cenário político, mas não para fazer política, mas para fazer politicagem. E quando eu sentia, assim, lendo Neemias, eu pensei, a gente precisa ser alertado sobre isso. A gente, como igreja, a gente precisa entender qual é o nosso papel, o que a gente está aqui para fazer o quê? A politicagem, ela não é política. A politicagem é essa troca de favores, é essa realização insignificante dos meus objetivos, não do coletivo, dos meus, do individual. E aí a gente começa a olhar a história da igreja. Quando a gente observa a história da igreja, lá do seu primórdio, após a morte e a ascensão de Jesus, após o apedrejamento de Estevão em Atos 6, e a igreja ela é dispersa por causa da perseguição e já não podiam mais se encontrar
num lugar público como esse, tinham que se encontrar de casa em casa e escondidos. Porque Saulo, principalmente, está ali com sangue nos olhos, querendo matar os cristãos. Que depois, em Atos 9, se converte, encontra-se com o Senhor e se transforma, ou melhor, se torna aquilo que o Senhor realmente o criou, que é o Paulo, um dos maiores pregadores que nós tivemos na história. A história da igreja, ela vem nos ensinando que quando ela se envolve com a politicagem, é um perigo e descamba para o mal. Antes da igreja ser reconhecida como religião oficial por Constantino no ano de 305 depois de Cristo, ou seja, está muito pertinho ainda da morte e ascensão de Jesus. Se passou um pouquíssimo tempo, que a gente acha que 200, 300 anos é muito tempo, mas não é. Para a história, para a ciência, para a teologia, é pouco tempo. E antes disso, a igreja ela sofria perseguição. Os cristãos eram mortos nas arenas, comidos por leões. Eles eram queimados vivos, eram empalados e usados como iluminação para o pátio do imperador. Por quê? Porque eles viviam a verdade do Evangelho. Eles mostravam a verdade que incomodava algumas pessoas. E outra, no tempo da igreja, nesse tempo que eu estou falando, escravo, patrão, o rico, o pobre, estavam todos nivelados ao mesmo patamar. Entravam dentro da igreja, a ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco era igual para todos. O escravo, ele ia orar pelo seu senhor, e o seu senhor iria orar pelo escravo, e muitas vezes ele ia trabalhar junto ali. E isso incomodava, porque a proposta de Jesus com o cristianismo, ou melhor, com o discipulado e com o evangelho, era justamente mostrar que nós somos iguais. Não tem ninguém melhor ou maior. Onde Jesus vai mostrar, olha, eu morri por todos da mesma forma. Então o seu dinheiro não faz diferença. A sua pobreza não faz diferença, porque vocês têm que ser iguais e vocês precisam se ajudar. Então esse discurso fazia com que as perseguições acontecessem. E aí no ano 305, Constantino, ele era candidato ao império. Era ele mais um, ele ganhou. Constantino ganhou, se tornou imperador, e ele tinha um discurso que agradava os cristãos. E ele, não que ele confessasse, ele nunca confessou ser um cristão, nunca se confessou um convertido. Por isso que até hoje, o discurso de Constantino para a história é dúbio, tem dúvidas ali. Mas ele tinha um discurso. E um belo dia, Constantino disse que teve um sonho, que viu do céu uma cruz luminosa, e nessa cruz estava escrito o seguinte: por esse sinal vencerás. E aí, ele ganhou o pleito, se tornou imperador. No ano de 313, Constantino promulga uma lei chamada Edito de Tolerância, aonde oficialmente era proibida a perseguição aos cristãos. E aí a gente vai pensar assim, mas pastor, isso não foi uma boa coisa? Sim. Até certo momento. Porque logo depois a igreja se torna, ou melhor, o cristianismo se torna a religião oficial, e aí começam a surgir os problemas. Agora a igreja já não se reúne mais de casa em casa, a igreja tem um prédio, a igreja tem seu templo. Não é ruim, porque a gente tem nosso prédio aqui. Porque prédio não é problema. O problema é que ali começou a haver divisões entre clero
e aqueles que não fazem parte do clero, ou seja, os líderes, os que mandam, e aqui os que obedecem. E com isso a igreja começou a descambar e perdendo a missão e a visão de Jesus para a igreja, que está lá em Mateus 28, que não canso de falar sobre ele, 28, 18 a 20, que é de fazer discípulos, ensinando, batizando e levando a mensagem do Evangelho. A igreja que antes era de casa em casa, está acomodada agora num prédio, já não tem perseguição mesmo, já não ora tanto como orava antes, já não lia mais como lia antes, porque daqui a pouquinho os anos vão se passando, e se coloca, esse clero da igreja, coloca que quem tem acesso à Bíblia é somente quem está lá no clero. E a gente vai caminhando na história, tem aí os anos de 1300 a 1700, 1600 mais ou menos, que são os anos escuros da nossa sociedade, que são os anos em que nada se evoluiu e só teve retrocesso. E ai daquele que fosse contra aquele tipo de igreja. E a gente precisa compreender, irmãos, que a igreja, quando ela se junta com o Estado, ou quando há essa religião estatal, a coisa só descamba. A igreja, ela precisa estar livre dos punhos de um Estado para que ela cumpra, sim, a mensagem do Evangelho. E a gente precisa louvar a Deus por isso no nosso país. O Brasil não tem uma religião oficial. Não está lá na Constituição. Porque a igreja, ela precisa entender, nós igreja, inclusive a mensagem do domingo passado eu falei um pouco sobre isso, a gente precisa ser um movimento político onde nós estamos. E aí você vai dizer assim, pelo amor de Deus, movimento político. Eu sou o João. Mas nós somos movimento político, a gente não é movimento de politicagem. Política, irmãos, como eu falei semana passada, está envolvido com a sociedade que você está. Hoje, por exemplo, um grupo de homens terminou um movimento político, pintando a casa da Tatiane. Que inclusive é um movimento político que está na Bíblia, que está lá, que a verdadeira religião é aquela que cuida das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Está lá em Tiago. Então, o movimento político é aquilo que vê o melhor para a comunidade, pois lembram que a raiz da palavra política vem do grego polis, que é cidade. Então, é tudo aquilo que é o melhor para a comunidade. Essa é a ideia da política, é que a gente conhece política no Brasil de outro jeito. E louvamos a Deus também pelo Brasil ser um país laico. E aí surgem uns problemas e talvez aqui as expressões eu só olho os olhos, em casa eu não estou vendo vocês. Porque alguns entendem errado a questão de laico. Como uma vez eu ouvi alguém dizendo que assim, pastor, o Brasil é um país laico porque eles tiraram Deus da escola. Não. Ser laico não tem nada a ver de tirar Deus. Laico é justamente o contrário. Laico é liberdade religiosa. A questão da laicidade, quase que não sai, é se ter uma liberdade, não... O Estado, ele é neutro com aquilo que se refere à religião. O Estado, né, o Estado federal, o Brasil, ele não intervém nas religiões. Ele não pode chegar, olha, tem que ser assim o culto, a missa, vocês não podem sair disso aqui. Não. Ou chegar aqui agora e falar, vocês têm que fechar a igreja porque... Aqui no Brasil, a religião oficial é essa, ou aquela. Não. Quando estamos num Estado laico, a posição do Estado ele é neutro, ele busca imparcialidade, ou seja, não tem um julgamento para um ou para outro, é imparcial, tem que ser igual, e não deve ter discriminação religiosa. Então,
O problema é que se pegaram essa palavra achando que tem que tirar Deus da equação. E aí, quando se tira Deus da equação, esse Estado ele não é laico. Porque primeiro, que Deus não faz parte de uma religião. A religião se orienta pelo aquilo que Deus deixou. A gente tem, por exemplo, a Bíblia. Deus não é religioso. Deus é Deus. Não sei se dá para entender isso. Deus é Deus. E aí, quando a gente olha essa liberdade religiosa, a gente começa a ver alguns problemas, né? Algumas dificuldades. Porque aí já não é mais uma liberdade, já vai para uma libertinagem, aonde líderes com seus escrúpulos começam a se aproveitar desses benefícios, tentando enganar as pessoas, criando problemas, dificuldades e pior, sujando o nome do Evangelho. Como eu disse, a igreja, na sociedade, ela exerce essa política e precisa fazer com que? Fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, fazendo com que o nome de Jesus seja exaltado, não por um culto com uma igreja enorme, linda, cheia. Isso faz parte, isso é bom, tem seus benefícios, mas por aquilo que eu e você somos lá fora, do portão para fora, quando esse culto aqui terminar, ou vocês que estão em casa, que quando vão para os seus afazeres de segunda-feira, vão ser testemunhas de Jesus. Então o que a gente precisa ser nos tempos difíceis? O que a igreja ela precisa ser para fazer a diferença lá fora? A igreja ela precisa ser diaconal. A gente precisa ser aquela que serve. O verso 4 de Neemias 1 diz que quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele quando soube da situação que estava Jerusalém, muros derrubados, portões queimados, um entulho só, ele não pensou assim, não é problema meu, eu estou aqui no palácio, Babilônia já passou, a gente já acabou o exílio, mas eu estou aqui, sou funcionário público, ganho bem. Né? Funcionário público ganha bem, né? Tem aqui cama quente, para que eu vou me preocupar com Jerusalém? Eu não estou lá, eu estou aqui. Não. Neemias, quando ouviu isso, ele pensou, os meus irmãos estão em dificuldade. E se isso chegou aos meus ouvidos, eu preciso ser voz, ser boca, ser pé, mão de Deus, para que essa solução chegue na vida dos meus irmãos. E Neemias passa 120 dias orando, jejuando, 4 meses, pedindo a Deus solução, forma, como que ele poderia ajudar Jerusalém naquela situação precária que eles estavam vivendo. Neemias nos ensina que a gente precisa ser uma igreja diaconal, uma igreja que serve, uma igreja que olha para as mazelas do mundo, para os problemas do mundo, e não consegue suportar a dor que o mundo está sentindo. Por quê? Porque esse mundo está sem Deus, esse mundo está sem Cristo. Eles ainda não conhecem a Cristo. Ouviram falar de Cristo, mas não conhecem experimentando Cristo. Estando, vivenciando dia a dia com Ele, vendo o que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Porque, irmãos, se a gente começar, a gente está com um grupo de discipulado, semana passada a gente não pôde se encontrar. Foi semana passada, né? E a gente tem ali desfrutado da palavra de Deus. Irmãos, e quando a gente entender, viver a palavra de Deus, praticá-la e não usá-la como ferramenta para dar na cabeça dos outros, mas para preencher o coração que está vazio, a gente vai ver uma revolução sim nesse país. E, principalmente, e talvez seja por isso que a gente ainda não veja isso acontecendo, vamos ter que encarar
as perseguições que vão vir. As lutas que vão vir. Porque quando a igreja começa a fazer a diferença, incomoda quem não quer ver essa diferença. A igreja ela precisa ser reconhecida pela prática do evangelho, como está lá em Mateus 25, 34 a 36, que inclusive foi o encerramento do tema da semana passada, quando Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: vem, vem benditos do meu Pai, recebam a herança do reino, recebam o que eu preparei para vocês, porque vocês me viram com fome, vocês me viram sem roupa, vocês me viram com frio, com sede, vocês me viram preso e foram me visitar, me deram de comer, me deram de vestir. E aí, eles não fizeram isso para aparecer na mídia, mas eles fizeram isso para que o nome de Jesus fosse glorificado. Eles não fizeram isso para receber tapinha nas costas ou sair na foto com algum político, mas fizeram isso para que o nome de Jesus chegasse àqueles que precisam. A igreja de Atos, ela nos ensinou justamente isso, que na comunidade não pode ter necessitados. Lê Atos 2 depois, irmão, se você não lembra. Os membros daquela igreja de Atos, eles eram respeitados. Depois veio a perseguição, mas eles eram, enquanto ainda não acontecia a perseguição, e aconteceu, como eu disse, a perseguição, justamente porque eles faziam a diferença. A igreja de Atos, ela era respeitada na comunidade, não porque era um prédio pomposo, mas porque eles faziam a diferença. Aquilo que eles falavam dentro do prédio era o que vivia lá fora. E é isso, irmãos, que é ser uma igreja diaconal, ser aquilo que a gente aprende aqui e ser lá fora. Através do amor, não é aceitando o pecado, não é isso. Mas também não é dando na cabeça do pecador. Mas é assim que surge a oportunidade com esse pecador de mostrar a beleza do evangelho que já alcançou você que está aqui e alguns de vocês que estão em casa. Que transforma a nossa vida. O que nós precisamos ser nesses tempos difíceis é viver o discipulado de Jesus. 1 João 3, 17 a 19 diz que quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nossos corações. Ser discípulo de Jesus é vivenciar o que Jesus nos ensinou. E aqui eu queria abrir um parênteses do porquê que isso mexeu comigo, porque tem aparecido na mídia, e eu não vou entrar em detalhes, mas para bom entendedor, todo pingo é letra, que algumas igrejas se envolvem com determinadas situações, com algumas coisas que não deveriam, e quando aparece o erro, aparece lá destacado. Irmãos, eu tenho ouvido tanta bobagem de pessoas que não conhecem realmente o evangelho por causa dessas coisas. E aí é o momento da gente também fazer o caminho inverso e dizer: mas você conhece quantas igrejas? Você conhece quantos movimentos? Só esse aí da TV? Só esse aí que passou no jornal? Do Facebook? Parece que agora tudo que aparece no Facebook é verdade, né? Você conhece quantos movimentos? O que acontece de verdade? Porque parece que coisa boa não gera muita percussão, né? Desgraça gera. Mas coisa boa parece que não gera repercussão. E quando eu tenho oportunidade eu começo a falar. E eu evito de falar no início da nossa igreja. Eu vou falando da dos outros. Vou falar, a igreja do fulano faz tal coisa, do ciclano faz tal outra coisa. Lá na igreja a gente tenta fazer algumas coisas. E um dia desse uma pessoa disse: nossa, mas isso tudo que acontece é porque você só fica na TV, né? Não sabe o que está acontecendo de verdade.
quantos movimentos de discípulos e discípulas de Jesus que do ano passado até agora têm ajudado famílias em situações de vulnerabilidade por causa dessa pandemia. Mas isso não aparece na TV. Fecha o parênteses enorme que eu fiz. Porque, irmãos, é tempo da gente mostrar quem é Jesus. Não é mostrar a placa da igreja, é quem é Jesus. O que Jesus está fazendo através de você e de mim nessa sociedade? Ser discípulo de Jesus não é ficar buscando a honra para si. Não é mostrar uma placa, mas é vivenciar justamente o que ele está fazendo. É caminhar muito próximo dele, que a gente sente até a poeira das sandálias dele vindo em cima de nós, porque o discípulo é isso, anda perto, anda junto. E para você andar junto com Jesus, é só ler a tua palavra. Caminhar com outra pessoa, através desse discipulado. E aí, irmãos, quando a gente começar a entender isso, vai levar a gente numa outra dimensão, onde a igreja ela vai ser diferencial no mundo. E não para receber elogios, pelo contrário, porque quando a igreja se torna diferencial no mundo, ela é perseguida. Ela é perseguida. É o contrário. Mas então, pastor, não vale muito a pena, né, fazer esse diferencial, porque se a gente fizer diferencial, hoje não podia nem ter culto aqui, a gente tinha que ir para as cavernas aí. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Jesus, em Mateus 5, verso 13 e 4, ele vai dizer que a gente precisa ser duas coisas: sal e luz. Sal traz diferença. O sal dá sabor, o sal preserva. O sal a gente não usa mais, mas muitos anos atrás, ele era curativo. E luz mostra tudo aquilo que está às escondidas. Imagine se a gente estivesse aqui fazendo um culto sem luz. Se essas lâmpadas estivessem apagadas. A gente não ia se ver direito e quem está em casa não iria ver a gente, porque as câmeras não têm ali como pegar. A luz mostra os detalhes. E a luz mostra a mentira, porque nos leva até a verdade. Por isso que muitas vezes a igreja é perseguida, que ela começa a mostrar a verdade. Lembra de João Batista? Lembram por que ele morreu? Lembra por que pediram a cabeça dele num prato de prata? Um prato de prata lá, uma bandeja? Porque ele denunciou o adultério daquele líder. E aquilo incomodava eles. Lógico, irmãos, quando a gente fala a verdade, a gente precisa dizer a verdade com amor, com carinho. Mas dizer a verdade. Os irmãos já sabem que quando alguém vem conversar comigo e o assunto é meio sério, eu faço só duas perguntas. Você quer ouvir? Como é que você quer ouvir? Você quer ouvir aquilo que te agrada ou que você precisa? Se a resposta for aquilo que me agrada, eu falo, então procure outro. Que aí você não quer um conselho, você não quer uma ajuda, você quer um afago naquilo que está te incomodando. Agora, se é aquilo que faz a diferença, não, eu quero ouvir aquilo que eu preciso, então vamos conversar. E muitas vezes, irmãos, e já teve gente que disse isso para mim, o falar a verdade, ou aquilo que precisa, incomoda. Quando a gente precisa falar aquilo que a pessoa precisa ouvir para mudar, para melhorar, não que a gente é dono da verdade, mas a gente ouviu, incomoda. E já teve até irmãos da igreja que uma vez disseram, pastor, aquele dia que o senhor falou comigo aqui, me deu vontade de te enforcar. Mas o tempo passou e eu vi como foi bom. E a igreja sendo luz é justamente nisso. Não é botando panos quentes, mas é trazendo a pessoa à luz, lutando contra as injustiças, anunciando as boas novas, levando alívio para aqueles que estão padecendo.
A gente precisa aparecer mais, sim. Recentemente eu falei isso para um pastor, eu falei, olha, a igreja ela precisa aparecer mais. E na verdade, ali eu estava falando da igreja batista, né? A gente estava conversando da denominação. Eu falei, a gente precisa aparecer mais. Como? Se exibindo? Não, mostrando lá o que está sendo feito. Que nessa pandemia a gente está. Por que a gente luta para a igreja não fechar? Não é somente para ter a igreja cheia e, como a pessoa fala, para trazer dízimo. Não. Aberta para poder atender e ajudar as pessoas. Essa semana eu ouvi de um pastor, a gente numa reunião, e ele disse o seguinte, que ele tá indo na igreja mais à tarde, no seu trabalho na igreja, com um pouco de receio de deixar o portão aberto por causa da pandemia. Mas ele falou, olha, é só eu botar o pé e aparece alguém que não é da igreja, que é da comunidade, pedindo conselho, pedindo para ser atendido, porque as pessoas estão sedentas, que as pessoas estão precisando ouvir de Deus. E ele disse, olha, a gente está fazendo a diferença lá, a igreja precisa ser sentida aonde está. A igreja ela precisa ser vista pelas coisas boas do evangelho que ela tem feito. E aí expor essa verdade do reino. E respondendo à pergunta que traz o tema dessa mensagem, o que nós precisamos ser nesses tempos difíceis? Nós precisamos ser igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos ser a expressão viva de Jesus, aonde as pessoas estão. É urgente que a igreja faça a diferença. E quem é a igreja? Isso mesmo, eu. Não somos nós. O nós é o ajuntamento do eu. De mim como igreja. A celebração que nós podemos ter hoje juntos é a consequência do eu igreja na comunidade. Que nós possamos fazer essa diferença, irmãos. Que nós possamos ser diferentes nesse mundo que precisa ouvir de Jesus, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. Tem gente achando que isso aí é mitologia, que isso não vai acontecer. Jesus está voltando. E um dia nós vamos estar diante dele. E nós precisamos ansiar ouvir dele, venha bendito do meu Pai, porque eu fui assim, eu estava assado, eu estava daquele jeito, estava com fome, estava vivendo um momento difícil, mas você foi lá e me ajudou. Você foi lá e contribuiu, você foi lá e fez algo. E aí a gente, sem entender nesse dia, vai falar, mas Senhor, quando? Quando? E aí a gente pode ouvir assim, gentil, foi quando o Dirso, você, o Mário, o João Barbosa, os homens estavam lá pintando a parede lá. Vocês fizeram isso por mim. Fizeram isso para mim. Quando, Senhor, que a gente viu com fome, quando vocês levaram lá o lanche lá para aqueles homens pintando a casa e eles estavam lá já com vontade de comer alguma coisa, você chegou lá com pão e mortandela, um cafezinho, um pãozinho com manteiga e eles comeram. É, irmãos, na pintura lá a gente não passou fome, não. Fica a dica para as próximas, tá? Quem não foi, aí, ó, tem lanchinho. Quando que vocês me viram assim, quando você levou a cesta de alimento para aquela pessoa? Enfim, é quando a gente é a expressão viva de Jesus aonde nós estamos. Não precisa nem abrir a boca, irmãos, para pregar o Evangelho. Seja o Evangelho. Seja o quinto Evangelho. Para quem não sabe, temos 4 na Bíblia e temos um quinto Evangelho. Para quem ainda não aprendeu isso, o quinto Evangelho é você. O quinto Evangelho sou eu. Temos os 4 conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você.
expressão viva de Jesus. E por isso, irmãos, nós podemos celebrar a ceia. Porque Jesus nos deixou esse exemplo. Jesus foi diaconal. Jesus, ele foi servo. É interessante que Jesus não apareceu na TV reivindicando nada. Se tivesse TV naquele tempo. O que Jesus apareceu e está registrado na Bíblia é que num dia de ceia, ele tomou a bandeja. Antes da alimentação era costume, agora a gente tem que lavar a mão, passar álcool em gel. Então naquele tempo, os pés empoeirados eram lavados pelos servos das visitas que chegavam na sua casa. Ninguém lavou os pés de ninguém. Jesus olhou assim, está aqui a bandeja, está aqui as toalhas. A gente está com o pé sujo, ninguém lavou. Eu vou lavar. Isso não chama atenção, né? Por isso ele foi para a cruz. Porque ele lavou os pés. Mas ele participou da ceia depois, ele deixou o exemplo. O pão que é o seu corpo, o sangue que derramado por nós, que é o cálice, nos mostrando que a gente pode ser diferente, a gente pode ser a igreja, expressão viva dele na comunidade. O que precisamos fazer nesses tempos difíceis, Deus vai te mostrar e que ele possa, em nome dele, te dar condições, orientações, condições para fazer. E não precisa fazer sozinho. Não precisa fazer sozinho. Comece a falar. Que Deus vai botando pessoas dele junto com você, para que o nome dele seja glorificado. Eu queria convidar você que vai participar da ceia a se colocar de pé. E também convidar a irmã Deus Semira e a irmã Cléria para nos ajudar a servir. Como sempre oriento, irmão, você vai receber o cálice. Agora são copinhos, tá? Descartável por causa da pandemia. Tu vai receber o copinho do vinho, o copinho do pão. E a gente vai participar juntos. No final, tá? Pega seu copinho e leva até a lixeira, já que a gente está vivendo esse tempo pandêmico. Enquanto as irmãs distribuem, vamos cantar ao Senhor. E para a cruz eu vou, e se eu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador nos mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Perdi a vida, indicações recebi por sua cruz.
onde me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e em palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, e eu em palavras me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Amém. Todos receberam os elementos? Alguém ficou sem? Aquela ceia última de Jesus, uma ceia em que ele ansiava, que ele desejava, como diz Lucas, se não me falha a memória, 24. Era uma ceia desejável dele, ou desejosa para ele, porque logo após ele morreria, logo após ele seria crucificado, mas também logo após ele ressuscitaria. Por isso era desejável, porque estava acabando o tempo dele na terra, mas começando a nossa liberdade. Liberdade essa que eu falei há pouco, de poder adorar ao Senhor num país em que somos livres para adorar. Você veio para cá com a sua Bíblia debaixo do braço e ninguém te apedrejou por isso. Por isso eu quero convidar você a refletir um pouco da sua vida. O que você tem sido nesse tempo difícil? Como tem sido a tua vida com Jesus que morreu por você, que é representado em memória nessa ceia, você em casa que está celebrando a ceia junto conosco? Seja a expressão viva de Jesus aonde você está, porque Jesus já fez o mais difícil por nós, que nos trazendo a salvação e a eternidade. Por isso eu quero convidar você a orar mais uma vez, onde vamos dar graças, agradecer a Ele por esse presente chamado salvação. Ó Deus, obrigado, Senhor. Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, pela liberdade que o Senhor nos deu, nos tirando, ó Deus, do pecado que nos afastava do Senhor, do não reconhecer, Senhor, o Teu sacrifício na cruz por nós. Pai, obrigado, Senhor, por hoje eu ser chamado de filho, por Senhor olhar para mim como justificado, por não existir culpa, pois no Teu vocabulário não existe a culpa, existe o arrependimento, a entrega e a mudança. Por isso eu posso hoje celebrar com os meus irmãos e irmãs a memória, trazer à memória aquilo que o Senhor já fez e relembrar que um dia o Senhor vai voltar. E todo esse sofrimento que temos vivido, ó Deus, já não existirá mais. E passaremos a eternidade contigo. Obrigado, Senhor.
Obrigado. Assim eu oro em nome do Senhor. Amém e amém. Convido você a comer do pão e a tomar do cálice. Como sempre eu gosto de pensar, irmãos, sobre o cálice, sobre o pão. E não sobrou porque a gente está em limitação, né? Porque a gente está limitado pelo decreto. Mas esse que está aqui, esse pão, esse cálice, é seu, que ainda não entregou e ainda não tomou uma decisão com Jesus, como diz Marcos 16, que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Ainda que a ênfase não é o batismo, é o crer, mas todo aquele que crer, que tem fé, que é batismo. Então você que está aqui, você que está em casa, que deseja entregar a vida para Jesus, e quem sabe na próxima ceia as irmãs terem que sair correndo atrás de cálice, nos procure. Tem batismo já para marcarmos, já conversei com a pessoa, a gente só está esperando esquentar um pouquinho, senão a gente vai ter que fazer batismo no gelo. Mas teve uns irmãos que batizaram no inverno, né? Depois a gente sofreu, mas já tem batismo para marcar. Quem sabe você não vai nessa leva. Irmãos, se cuidem, se vacinem. Parece que Maringá está nos 38 anos. Quem aqui já se vacinou com a primeira dose? Levanta a mão. Olha que bênção. Quase todos. Eu não levantei porque eu vou vacinar essa semana. Que bênção, irmãos. Não é que eu tenho 38 anos não, tá? Tem menos. Se cuide, use máscara, use álcool em gel. Se abracem com os olhos. Se abracem com os olhos. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez?